fazer uma parecida com a primeira e depois eu vou te pedir para fazer a primeira. Então vamos lá. Uhum. Por exemplo, vou fazer a segunda. Então a segunda aqui, nós temos um monte de coisa, né? Um monte de x, um monte de termos. Então, primeira coisa que nós queremos fazer numa conta como essa é tirar os termos de dentro do parênteses, para que a gente consiga isolar o x, né? O objetivo de uma equação de primeiro grau é isolar o x, deixar o x sozinho do lado esquerdo do igual, Uhum. certo? Então vamos lá, 3 vezes 1/3. Vou escrever aqui, 3 vezes 1/3. 3 vezes menos x. Então, vamos escrever aqui. Menos x vezes Uhum. 13. Vezes 3. A ordem não importa, né? Eu quis deixar o 3 para outro lado porque eu acho que fica mais bonitinho. Agora vamos para outra aqui. Olha só o que está acontecendo. Não tem número aqui, né? Como tinha no caso do 3. Mas tem um sinalzinho de menos, né? Então a gente sabe que esse Uhum. sinalzinho de menos, ele, na realidade, tem um número escondido aqui. Você que não sabe, mas tem o -1, né? Uhum. Sacou a ideia? Por isso que vai trocar o sinal. O -1 faz o chuveirinho aqui. -1 vezes menos 2x, eu acho que você sabe que fica mais 2x, certo? Menos com menos dá mais, concorda comigo? Uhum. Na multiplicação, menos com menos dá mais. Você está em qual ano da escola mesmo? É sétimo. Ah, você está no começo. Acabou de começar esse assunto, então. Uhum. Então, se tiver alguma coisa que eu falar e você não entender, pode falar, tá bom? Uhum. Por enquanto, tá tudo tranquilo? Sim. Só estou fazendo o chuveirinho. Depois a gente vai começar a fazer as contas. Chuveirinho ou propriedade distributiva. Uhum. Então, -1 vezes mais 7 é -7, porque a gente sabe que na multiplicação, menos com mais dá menos. Uhum. Então, cuidado com isso. Na prática, o menos troca o sinal de todo mundo. E aqui, não aconteceu nada com esse -3, ele continua aqui. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma arrumadinha para ficar mais bonitinho os números, tá bom? Tem fração, tem número desorganizado. Então, por exemplo, aqui, né? 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3, 3 vezes 1/3 e o 3 de baixo continua. 3/3, certo? Uhum. A gente só multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ah, não tem de baixo. Mas é como se tivesse um 1 escondido aqui. Então ficou 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que na prática, quando você tem um número multiplicando uma fração, como é o caso aqui, um número normal multiplicando uma fração, você só vai mudar a parte de cima fazendo a multiplicação com a parte de cima, beleza? Uhum. E agora, como a gente reparou que é igual em cima e embaixo, a gente sabe que 3 dividido por 3 dá 1, né? Uhum. Concorda comigo? Se eu tenho R$ 3, divido para 3 pessoas, cada uma fica com R$ 1. Da mesma forma que a gente às vezes fala assim, cortou, cortou e sobrou 1. Né? O professor às vezes fala isso. Ou o professor falaria assim, cortou aqui, sobrou 1. Então Uhum. são várias formas de entender a mesma situação, tá? É tudo a mesma coisa. A gente só tá Ah, fazendo isso sim. em ordens diferentes, entende? Uhum. Então tá bom. Eu tô pondo fé que você tá entendendo. Então aqui vai sobrar o 1, como eu havia dito. Aqui, eu acho que Uhum. fica mais bonito deixar menos 3x. Né? O 3 na frente, com o sinal do lado. Aqui vai ficar Uhum. 2x. Aqui vai ficar menos 7. E aqui vai ficar menos 3. E agora olha só o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pintar quem tem x, porque quem tem x vai ficar para um lado e quem não tem x vai ficar para outro lado, Uhum. certo? Isso aqui deixa bem claro as coisas, né? Eu sempre Sim. deixo do lado esquerdo quem tem x. Uhum. Então, como por lado esquerdo, eu quero dizer o lado esquerdo do igual, ok? Então, Uhum. menos 3x mais 2x do lado esquerdo, e aqui do lado direito vai ficar menos 3. E agora o 1 e o menos 7 tem que ir para o outro lado. Como o menos 7 ele está subtraindo, porque tem o menos, ele vai para o outro lado somando. Ele troca de operação. Estava subtraindo, veio para o outro lado somando. O 1 ele está somando aqui, ele é positivo, está somando. Então ele vai para o outro lado subtraindo. Ok? Uhum. Uhum. Tudo bem até aí? Show de bola. Então pensa comigo, quanto é menos 3 mais 2? Só pensar em dinheiro. Tu tem menos R$ 3 no banco e tua mãe te dá R$ 2 para te ajudar. Tu ainda vai continuar com uma dívida de R$ 1, certo? Sim. Pensa dessa forma.
Eu não sei, vocês bugam um pouco quando a gente fala de subtração, mas se vocês fazem subtração desde pequenos, né? Sei lá, Ah, sim. 2 menos 3, pô, é menos um, não tem nem muito o que falar, né? Sim, sim. Se você ficar bugando assim, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Pensa que é dinheiro em vez de X. Então eu tenho R$ 3 de dívida. Minha mãe me deu 2 para ajudar na dívida. Eu vou continuar com dívida, é óbvio, né? Uhum. Vou continuar com Sim. R$ 1 de dívida, concorda comigo? Uhum. Então tá bom. Muito bem, então sobrou só menos um X, esse R$ 1 de dívida aqui. E Uhum. aqui o que que tá rolando? 7 menos 3 menos um. Bem, quanto que é 7 menos 3 menos um? Faz essa conta para mim aí, R$ 7 menos R$ 3 menos R$ 1 e me diz quanto é que sobra, beleza? Uhum. Tá. É, é 3 menos 3. Não, eita, não, calma, calma. Sim. Faz uma conta de cada vez, tu não sabe, né? Faz 7 menos Uhum. 3, depois o resultado faz menos um. Então é menos 3. Não, daí dá 4. No caso, 4, né? claro. 7 menos 3 é 4. Uhum. Agora, esse 4 Daí, menos um. Quanto é 4 menos um? daí 3. Exato. Bem, como aqui eu tenho menos um x, deixa o menos um x aí. Ou só deixa menos x. Tanto faz. Menos x dá no mesmo. E aqui você falou que dá 3. A gente quer saber o valor de x, não de menos x. Então temos que Uhum. trocar o sinal. Passar o sinal para o outro lado, basicamente. Então a resposta vai dar menos 3. Ok? Uhum. Agora a questão é o seguinte. Veja só. O que que é esse menos 3? Ele é o valor que, quando eu colocar nessa função, né, no lugar do x aqui, ou aqui, né, como você escreveu, Uhum. se eu colocar menos 3 aqui, né, e menos 3 aqui, toda essa conta vai dar essa resposta aqui, ok? Uhum. É isso que significa o Ah, x que a gente encontra. Ele é simplesmente o valor que eu coloco para que dê a resposta que está aparecendo. hum, Para que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. Então, uhum. no caso aqui, o valor que eu tenho que colocar no x para que o lado esquerdo seja igual ao lado direito é o menos 3, beleza? Uhum. Bem, eu vou revisar tudo que eu falei e depois eu vou pedir para que você faça a conta, a primeira conta. Eu quero que você faça num papel como se você estivesse fazendo para a prova. Não é para ter pressa, é para tentar fazer certo direito, tá bom? Sem pressa. Uhum. Daí você vai fazer a conta numa folha com a letra bem bonita, passo a passo, e vai mandar uma foto no WhatsApp. Eu não tenho seu número, então você bate com o celular da sua mãe e manda no WhatsApp, beleza? A foto Uhum. de todo o seu passo a passo. Então eu vou só falar de novo aqui. Foi feito. Eu fiz o chuveirinho. Então, se tiver Uhum. coisas fora do parênteses, tem que fazer o chuveirinho. Depois eu fiz algumas simplificaçõezinhas e marquei aqueles que têm X e aqueles que não têm X. Os que têm X vieram para o lado esquerdo e os que não têm X vieram para o lado direito, ok? Uhum. Daí eu juntei quem tem X
E você fez as contas para mim aqui de quem não tem. Continhas de mais e de menos, né? Nada demais. Uhum. Nada muito difícil. Você sabe fazer contas de mais e de menos. E daí a gente chegou em menos x igual a 3. Como eu quero saber o valor do x, eu passei o sinal para o outro lado. Então eu achei que x é menos 3. Ok? Bem, Uhum. olha só o que eu vou fazer. Eu vou, primeiro, eu vou escrever aqui a conta que eu quero que você faça, que é a primeira. E vou colocar ela aqui. E vou mandar esse arquivo lá no WhatsApp da sua mãe. E você, então, pode olhar tudo que eu fiz, né, para revisar, né? Vai estar lá no WhatsApp, vai estar aqui na tela. Você pode ir fazendo. Essa primeira conta, eu não quero que você me faça perguntas, porque eu preciso ver o que você está errando, o que você não sabe fazer. Isso eu só vou entender se você escrever aí na folha, tá? Uhum. Então faça, mas olhe bem o que eu fiz, né? Veja todos os passos. Tire as coisas do Uhum. parênteses, separa, né? Eu fiz até com corzinhas para ficar bem claro aqui. É, Uhum. ó. Esses caras aqui são aqueles ali. Esses aqui Tá são os bom. rosas. Pois fizemos as contas aí você, tá bom? Então, faça aí com toda a paz do mundo. Quando você terminar, me manda uma fotinho. Tá bom. Mesmo que você não consiga terminar, tá? Me envia o que você conseguiu fazer, não tem problema. Ah, eu vou enviar aqui. Sim.
Vamos ver, tá bem bonito, gostei. Vamos ver se tá certo agora. Menos x vezes, ou melhor, menos 1 vezes x menos x, certo? Menos 1 vezes 4 menos 4, certo? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 5, 15. Muito bem, tabuada. Legal. Daí agora você separou, né? Quem tem x foi para um Uhum. lado, legal, menos x já estava, 3x estava somando, foi para o outro lado subtraindo. Uhum. O 15 estava lá, né? Então não trocou de sinal. O menos 4 estava subtraindo, foi para o outro lado somando. Você dividiu, você somou, depois passou dividindo, nota 10, parabéns. Pensei que você não estava entendendo bem, mas parece que está. Pelo menos. É que antes eu não fazia, né, essa coisa do chuveirinho, daí eu Uhum. me atrapalhava toda, né? Certo. Muito bem. Então, é o chuveirinho. Eu vou fazer outra de chuveirinho aqui, então. Só para a Hum, gente pegar bem o jeito. Essa aqui. Propriedade distributiva da multiplicação. Então, o que que vai acontecer aqui? Chuveirinho de novo. Opa. hum, 2 vezes 3, 6. 2 hum, vezes menos x, menos 2x. hum, Beleza? Eu na outra conta lá fiz em outra ordem, né? Eu deixei menos x e multipliquei por 2. Tanto uhum, faz. Dá na mesma. Vou fazer assim de novo. uhum, Aqui, menos 4x. E aqui, menos com menos dá mais. E 4 uhum, vezes 1 é 4. uhum, Vamos dar uma rearranjada? Vai ficar 6 menos 2x igual a menos 4x mais 4. Daí eu marco, gosto de marcar quem tem x com quem tem x, quem não tem x, quem não tem x, essa é a separação que a gente vai fazer. Para a uhum, esquerda do igual vai quem tem x, para a direita vai quem não tem x. Então, menos 2x já está ali, o menos 4 vai para o outro lado do igual, vai ficar mais 4x. Aqui nós temos o 4 e esse 6 vem para o outro lado, menos 6. Trocou de uhum, operação, estava somando, foi subtraindo. Então aqui mesmo esquema de novo. Eu tenho R$ 4, mas gastei 2. Ah, mas o 2 está aparecendo primeiro. Não importa. É, a mesma lógica lá. Eu tinha R$ 4 eu tinha R$ 2 de dívida no banco e minha mãe me deu R$ 4 para ajudar. Eu vou ficar no lucro. Vou ficar num lucro de R$ 2, né? uhum. Se você quiser ver isso de outro ponto de vista, é só fazer 4 menos 2. Assim, é tão óbvio, né? Que a Assim, gente fica até, ai, que chato. Mas uhum, tem que saber bem de onde vem as coisas. E aqui vai ficar 4 menos 6, mesma coisa. Eu tinha R$ 6 de dívida no banco, minha mãe me deu 4 para ajudar, ficou 2 de dívida ainda. Muito bem, então nós queremos encontrar o valor do x. Então esse 2 que está multiplicando tem que ir para o outro lado dividindo. uhum, E a gente sabe que 2 dividido por 2 é menos 1, beleza? uhum, Então, chuveirinho sempre, né? E sempre tomando cuidado com os sinais também, né? Tipo aqui que eu fiz menos 4x vezes x deu menos 4x. Menos 4 vezes x deu menos 4x. Menos 4 vezes menos 1, pensei, menos com menos dá mais, né? Coloquei mais uhum, 4. Muito bem. Então, parece que você está bem. Deixa eu fazer uma outra aqui, porque parece que as questões elas mudam um pouquinho agora. Elas já vêm com esse monte de termos, né? Então eu vou fazer. Bem, é, eu quero fazer. Eu queria que você fizesse uma com fração, né? Mas eu vou fazer essa com fração aqui. Depois eu te peço um problema com fração. O pessoal se assusta muito com fração, mas não tem problema nenhum aqui. uhum, Por exemplo, o que que eu vou fazer aqui? Tem muitas e muitas formas de resolver esse problema. Eu não sei qual é a forma que seu professor faz, tá? Então, o uhum, que é que eu vou fazer? Olha só. Como a gente tem um termo com fração só, que é esse, eu vou fazer a fração desaparecer de um jeito muito simples. Eu vou fazer um chuveirinho gigante. Entendeu? Como o uhum, número que a gente tem aqui embaixo é o 3, então eu vou fazer um chuveirinho gigante multiplicando toda a equação por 3, entendeu? uhum, Por quê? Porque nós uhum, vimos aqui em cima que quando eu multipliquei o 3 pelo
um terço, que tinha o 3 embaixo, sobrou 1. Então, desapareceu a fração, tá vendo? Uhum. A gente teve muita sorte aqui, né? Porque era justamente 3 Aí. em cima e 3 embaixo, diga. Não, não. Tá? Então, a ideia é o seguinte, né? Quando eu multiplico pelo número igual ao que está embaixo, né? Acaba desaparecendo, virando um número inteiro, que é o que a gente quer, porque a gente não gosta de fração, certo? Sim. Então, que legal, aqui resolveu-se desse jeito, foi muito simples. Vamos fazer o mesmo acontecer aqui, então, né? Eu vou multiplicar a equação toda por 3, então vou fazer um super chuveirinho aqui. Por que 3? De novo, né? Porque tem o 3 aqui embaixo. Uhum. Então, 3 tem que multiplicar todo mundo. 3 vezes 2x, 6x, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Concorda comigo? Uhum. 3 vezes 2 terços. A gente já entendeu que vai simplesmente cortar o de cima com o de baixo. Ficaria. Eu posso até fazer esse passo a passo aqui, né? 3 que multiplica 2 terços. Ó, vai acabar cortando em cima e embaixo, né? Mas eu vou fazer bem passo a passo. Agora Uhum. aqui, 3 vezes 3, 9, né? 9x, Uhum. então. E 3 vezes 2, 6. Ok? Tudo bem? Sim. Maravilha. Então agora, o que que a gente vai fazer? Vamos lembrar tudo isso que eu estava te falando, né? Sobre cortar em cima e embaixo. Então vai sobrar 6x igual a 2. Opa, igual nada. Mais 2 igual a 9x mais 6. De novo, pela trocentésima vez. Cortei em cima e embaixo, né? Ou Uhum. pensar, né? Posso pensar que o 3 vezes 2 é 6, a parte de cima cá de cima, dividido por 3, como eu estava te falando lá, né? Anteriormente. E Uhum. 6 dividido por 3, você sabe que é 2. Então veja, olha só que coincidência, né? A multiplicação deu 2, a mesma coisa que sobrou aqui. É óbvio, né? Porque na matemática é assim. A gente sempre chega nas mesmas respostas, se fizer as contas certo. Então, seja multiplicando e depois dividindo, seja cortando, você irá chegar na mesma resposta. Então, você não precisa se confundir quando o professor fazer de um jeito, depois o professor faz do outro, depois o amigo faz do outro. Contanto que a Uhum. conta esteja certinha, você vai chegar na resposta certa, tá? Então, Uhum. agora eu vou fazer aqui. Opa, show de bola. Daí vai rolar o quê? O 9x vai para o outro lado. Vai ficar 6x menos 9x. 9 estava somando, foi para o outro lado, subtraindo. O 6 continua aqui somando. 2 estava somando, foi para o outro lado, subtraindo. 6x Uhum. menos 9x. Quanto que é 6 menos 9, né? Minha mãe. Não, pera. É. Tanto faz a ordem, né? Eu tinha R$ 6, gastei 9, vou ficar com uma dívida, né? R$ 3. Uhum. Pode fazer nos dedos essa conta aí que vai dar certo. Ah, sim. E aqui, 6 menos 2 é 4. Então, o menos 3 está multiplicando, né? Como nós queremos encontrar o valor do x, ele tem que ir para o outro lado dividindo. Concorda comigo? Uhum. Isso. Então, pronto, acabou a conta. Vamos revisar o Uhum. que foi feito aqui. Ficou alguma dúvida? Não. Vamos revisar o que foi feito. A gente viu uma fração e a gente não gosta de fração. Então, Uhum. a gente lembra lá do primeiro exercício que o professor fez, que quando a gente multiplica pelo mesmo número que está embaixo, sobra o de cima, sobra um número inteiro de cima, e daí deixa de ter fração na conta, o que é muito legal. Então eu pensei isso, quero multiplicar esse cara por 3. Então eu fiz um super chuveirinho da conta toda, multiplicada por 3. Daí, 6x, 2, 9x, 6. Uhum. Só fazer o chuveirinho. Então a minha dica é essa: se aparecer uma fração solta assim desse jeito, multiplica a conta toda pelo denominador dessa fração, beleza? Uhum. Tá. Daí aqui virou continha tranquilo, né? Cortou, cortou. A ideia é essa, né? Estamos multiplicando justamente para cortar. E o mesmo blá 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 de antes, né? Agora é sua vez. Eu vou pedir para que você faça essa aqui. Essa aqui não tem fração, né? Então ela é um pouco mais fácil. Beleza? Uhum. Então tá bom. Olha só.
Tem um monte de X, né? Aquela história. Quem tem X vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Você tem um exemplo parecido com esse, que você mesma fez certinho, tem aquilo que eu mandei no WhatsApp. Eu quero que você faça de novo, por conta própria, né? Até porque, infelizmente, eu não vou estar contigo na prova terça, né? Uhum. E então é importante que você tente fazer sozinha e ganhe confiança. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, na volta você me conta como é que tá bom? Tá bom. Três, 20%. E aí, como é que vai a sua continha, moça? Ó, tô terminando aqui. Poxa, você tá bem, hein? Me parece que essa prova sua não vai cair só essa matéria, né? Vai cair outras coisas também. Vai cair É, meio que você construir equações e também coisas envolvendo polígonos, né? uhum. Bem, então a gente pode, a partir de agora, fazer todas essas, né? Todas essas outras matérias. Eu posso pegar aquela tua prova, que parece que você foi mal, e a gente pode tentar fazer todas aquelas questões, beleza? Uhum. Tá, Peraí, deixa eu te mandar aqui. beleza. Pode mandar. Uhum. Vamos ver. Muito bem, daí você. Peraí. De onde esse. Tá, peraí. Eu acho que você somou primeiro aqui, certo? Uhum. Daí você subtraiu aqui só para dar uma reduzida nos números, né? Depois Sim. você passou para cá, legal. Aqui você passou também, todos os sinais estão certinhos. Certinho, nota 10. Nada a acrescentar. Me é estranho até você ter ido tão mal nessa prova, sendo que você tá tão bem na É que aula hoje. então, na prova, assim, né? Tipo, é que quando eu fico muito nervosa, eu fico. Nossa, parece que assim, ó.
Eu não sei o que acontece, eu parece que eu esqueço. Mas também que Entendi. não tinha essas assim em específico, que eu tava assim, boa, que na hora da prova eu confundi os parênteses, daí eu confundi as frações, ai, confundi tudo, sim. Ai, Entendi. Bem, eu vou te dar uma dica então. Sabe que eu já devo ter feito mais de 1000 provas na vida, sendo bem sincero. E uhum, toda vez que eu recebo uma prova, eu quero terminar a prova logo, né? É a sensação que a gente quer tirar aquilo da nossa frente o quanto antes, né? uhum, Então, é natural ter essa sensação, ter essa ansiedade. Não tem nada de errado contigo. Só que a gente tem que saber lidar com ela. Então, eu vou te dar a dica que eu usei, meus alunos usam e os neurologistas recomendam. É o seguinte: quando a prova chegar, você vai pegar a prova, vai respirar fundo e vai ler todas as questões. Você vai ler todas elas. Aí, lê a uhum, primeira, já imagina assim: ah, eu acho que a primeira eu vou ter que resolver dessa forma. Vai ler a uhum, segunda. Eu acho que a segunda eu tenho que resolver dessa forma. Terceira, a terceira eu não sei direito, talvez seja isso aqui, talvez seja aquilo. E assim você vai ler todas elas, e depois uhum, que você lê todas as questões, você vai começar pela mais fácil. Nunca pela primeira, mas sim sempre pela mais fácil. Se a mais fácil for a uhum, primeira, tudo bem. Por quê? Porque enquanto você está resolvendo a mais fácil, o seu cérebro inconsciente vai estar resolvendo as mais difíceis, ok? uhum, Faz muito mais sentido a gente, né, já saber o problema que vai nos vir, né, do que pegar ele de surpresa, tu entende? Tipo, imagina tu pegou a prova e vai resolver a primeira, tu não tem nem ideia do que é a segunda, daí tu vai ter que ir pra segunda, daí vai ser aquela mesma ansiedade de novo, ai meu Deus, eu não sei o que vai ser da terceira, e assim vai, uhum, entendeu? Então você primeiro vai ler todas para o seu cérebro inconsciente já ir pensando, já ir te tranquilizando, sacou? E esse uhum. negócio funciona muito. Quer um exemplo? Como o teu cérebro inconsciente funciona com problemas que você leu assim? Por exemplo, já deve ter acontecido contigo de você estar conversando com alguém, né? E você Uhum. quer lembrar de uma palavra, e a palavra ali tá na ponta da língua e você não lembra da palavra. Já não aconteceu isso? Já. Isso. Daí beleza, daí você já não tá mais nem pensando nessa palavra, vai pra casa e do nada a palavra aparece, né? Ah, lembrei, era aquilo que eu queria ter falado naquela hora. Já não Uhum. aconteceu? Justamente, mas veja só, já não era mais um problema para você, você não estava mais pensando conscientemente em lembrar daquela palavra. Mas mesmo Sim. assim, o seu cérebro inconsciente foi buscar aquela resposta, entendeu? Uhum. Então, por isso que fazer isso na prova vai ajudar muito. Enquanto você conscientemente estiver resolvendo a mais fácil, uma parte do teu cérebro ali vai estar te controlando a ansiedade e resolvendo a mais difícil, beleza? Ah, Beleza. legal. Vou Agora fazer você já sabe tudo disso, só que o que que vai acontecer quando a prova chegar? Vai vir a ansiedade e você vai querer já ir resolvendo a primeira. Eu sei disso porque acontece isso. comigo até hoje. Eu tenho 20 anos a mais que tu e já fiz mais de 1000 Uhum. provas e ainda acontece. Então você vai. É um treino, entendeu? Você vai ter que treinar isso. Toda prova que vir, você vai fazer essa mesma coisa que eu te falei. É um Uhum. treino, uma hora você vai acostumar, tá bom? Então vai ser meio chato no começo, nessa primeira prova aí de terça-feira, quando você for fazer isso, mas tente, vai te ajudar, tenho certeza, beleza? Uhum. Então tá bom, vamos ver aqui. Observe a figura a seguir e responda. Que expressão representa o perímetro desta figura? Muito bem. O que seria o perímetro dessa figura? Eu fico até um pouco confuso no que é o perímetro dessa figura, porque para mim perímetro é a soma dos lados, certo? Uhum. Agora, a figura tá junta ou não tá? Porque se ela tiver junto ao perímetro, é esse vermelho aqui, ok? Uhum. Agora, se for Agora- assim, tipo duas figuras separadas, eu teria que calcular esse carinha aqui também, ok? Uhum. Eu fico um pouco confuso, mas eu vou levar em conta que o perímetro é isso aqui, tá bom? Uhum. E até uma outra recomendação que eu posso te dar, que a gente fazer desenhos, né? Você deve ter um monte de canetinhas e coisas assim, já que Uhum. você parece ser caprichosa, então tenta usar isso na hora da prova. Os professores, eles gostam bastante, porque tem muito guri, principalmente, que faz as provas muito rabiscadas, assim, as contas todas pequenas. Então, Ah, sim. pois é, né? Então, se tu pudesse ainda de preferência pedir uma folha para fazer a prova em separado, porque uma coisa é eu fazer a conta assim, né? Olha só, minha letra é horrível, eu vou fazer bem rápido, né? Ah, sei lá, Difícil. né? X² igual a menos, igual a 5.
E beleza, x igual a raiz de 5. Ok, tá horrível, mas tá grande. Dá pra ver, né? É fácil de você entender aqui, por mais que esteja feio. O professor, que já é velhinho e tem o olho estragado, também. Agora imagina os aluninhos que vão lá no cantinho da folha fazer assim, né? Com a letra feia ainda, aqui até tá bonitinha, né? Então é muito ruim. Imagina o professor tendo que corrigir umas 90 provas da tua turma, das outras turmas. Ele não vai querer ficar olhando uma coisinha pequena dessa, né? Então, Uhum. tenta fazer, se for possível, pede pro professor. Claro que a tua escola é particular, né? Você pode dar uma folha, pelo amor de Deus, para fazer as contas numa folha em separado, que esses cantinhos de folha, assim, é muito ruim, tá? Uhum. Quanto maior, melhor, né? Uma coisa é você tá estudando num quarto limpo, organizado, outra é tá fazendo isso num quarto bagunçado. Fazer a prova é a mesma coisa. Uhum. Tá bom. Agora, qual é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, falta saber quem é esse lado aqui, este e este. Uhum. Mas também não é nada demais entender que, como é um retângulo, esse lado aqui é igual a esse. Então, aqui é 2A. Então, aqui em cima é B. Então, aqui em cima é 2A. Certo? Uhum. Sim. Beleza. Então, o perímetro é a soma de todo mundo. Isso aqui você sabe fazer bem. Então, vai ser, olha só. 2A, 2A mais 2A mais 2A. Vai dar 8A. Uhum. E B mais B é 2B. Pronto, acabou. Era só isso a conta, tá? Nada além disso. Uhum. Beleusas, beleusas, beleusas. Muito bom. Vamos para a próxima. Que expressão representa a área desta figura? Bem, perímetro é a soma dos lados, né? Foi o que eu fiz aqui. Vou até escrever Uhum. aqui para você lembrar, porque eu acho que você não lembrava para ter errado uma questão fácil dessa. Perímetro é a soma dos lados. As contas que você fez hoje comigo são muito mais difíceis que essa questão, certo? Uhum. É que, né, eu não tinha estudado muito essa parte. Uhum. Daí você não sabia, assim, não sabia nem o que significavam os nomes, etc. É, então. Entendi. Bem, só um segundinho aqui. Muito bem, então, agora você sabe que perímetro é a soma dos lados. E o que que é área, né? A área é essa parte de dentro. É o tamanho dessa parte de dentro. Tipo quando a gente chega e fala assim, ah, minha casa tem 50 metros quadrados. Isso é área, metros quadrados, quilômetros quadrados. O Brasil tem trocentos quilômetros quadrados, né? A gente escuta isso na aula de geografia. E assim Uhum. vai, né? Então, a questão é, como é que eu vou calcular a área? A área de algo retangular, né? A área de um retângulo é muito fácil. É simplesmente base vezes altura, ok? Base vezes altura. Uhum. Mas todo o resto, não importa. Contanto que você consiga identificar a base e a altura, é só fazer a multiplicação e acabou. Uhum. Então, quem é a base, né? A base a gente pode dizer que é a parte de baixo. Então, o Uhum. tamanho da base é este mais este, concorda comigo? Uhum. Uhum. Isso é a base, acabou, não tem conversa. Então, ah, mas é uma soma de letra. É o que tem aqui. Se fosse númerozinho, seria mais fácil, né? Mas já que é letra, a gente tem que somar as letras. Então é 2A e B. Mas você parece saber bem lidar com letras. Você fez as continhas bem lá. Ok? Uhum. Muito bem, essa é a base. E a altura, obviamente, é a parte para cima, né? Então, quanto mede essa altura que eu acabei de pintar aqui, né? Quanto é que ela mede? É, 2A. Exato. Viu como é fácil? Você até pensou, não, ele não tá me perguntando uma coisa tão besta dessa, mas sim, era só isso que você precisava saber. Então, 2A. Agora a área, a gente chama de A, é simplesmente base vezes altura. Só isso, nada além disso. Então, você só vai precisar fazer a multiplicação agora.
da base pela altura. Então, quem que é a base? É 2A mais B. Mas veja só, Valentina, como essa base, esses dois termos, né? A gente chama de binômio, e a gente vai multiplicar toda a base pela altura, eu sou obrigado a colocar a base dentro de um parênteses, entendeu? Uhum. Porque senão, e teus amigos vão errar isso, eu tenho certeza, eles vão acabar multiplicando só o B, por exemplo. Não tem nada a ver, né? É Uhum. a base toda pela altura toda. Então, se a base toda é essa sominha, vai ter que multiplicar a sominha toda, como com chuveirinho. Uhum. Então, a área, olha só, eu estou fazendo um embaixo do outro, estou explicando as paradas. Vocês, alunos, fazem tudo tipo de uma vez só e o professor que, né, consiga perceber o que vocês querem dizer. Então, se você fizer essa coisa passo a passo, professor, e com bastante linhas, bastante espaço, o professor vai ser mais gentil na correção, tenho certeza. Uhum. Porque senão vai acabar acontecendo o que aconteceu nessa prova, né? Olha só. Tipo, você até mostrou o passo a passo aqui da primeira, legal. Muito legal. Então, por isso ele te deu meio certo. Uhum. Agora, imagina se você só tivesse escrito errado aqui, né? Sem ter mostrado esse Uhum. passinho. Ele poderia ter te dado completamente errado, né? Uhum. Então, sempre faça o passo a passo. E, meu, esse pedaço aqui de folha para fazer, para mim, não entra na cabeça dos professores fazerem um negócio É. desse. Vocês têm que ter uma folha só para conta, entendeu? Nem uma de rascunho, uma para colocar as respostas. Nossa. Ah, sim. Porque daí você, né, eu não sei na sua escola, mas quando eu tava na escola eu rabiscava muito a carteira, porque, né, Ah, não me eu, davam folha. eu também faço isso. É melhor ter uma folha para fazer isso, né? Uhum. Então, peça. Você fez tudo em escola particular, com certeza eles vão te dar. Uhum. Tá, agora tem que fazer o chuveirinho aqui. 2A vezes 2A, olha só, né? Tem 2A aqui e 2A aqui, né? Então eu vou colocar só, né, o chuveirinho assim para começar. 2A vezes 2A. 2A vezes 2A. Depois eu falo o que vai acontecer daqui. E aqui, mais, né? Uhum. 2A vezes B. Muito bem. Bem, aqui, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso fazer 2 vezes 2 vezes A vezes A. E aqui, não tem o que fazer, é só deixar 2AB mesmo. Já tá pronto. Agora tem que escrever esse negócio aqui do jeito certo, né? Uhum. 2 vezes 2 é quanto? Você lembra? 4. Exato. E 4 é mais conhecido como 2 ao quadrado também. Uhum. Por que que eu tô falando isso? Porque 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado, que é 4. Uhum. E A vezes A vai dar quanto, então, pela mesma lógica? Se Daí. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, A vezes A é A ao quadrado, certo? Uhum. Então, por isso que a gente vai escrever A ao quadrado aqui, porque eu tinha um A vezes A, então é A ao quadrado. Não é 2A, né? Tem gente que olha e se pensa, A vezes A, 2A. Não, errado. Tem que pensar assim, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Também tem como pensar, né? Tipo, como se tivesse um expoente ali, o 1, assim, Maravilha. Eu acho muito 2. curioso você já saber isso, porque isso aí é matéria do nono ano, tá? Que? Mas, Do nono? sim, sim. Isso que você estava falando é regra de potenciação. Por sinal, estava dando aula disso agora para um menino do primeiro ano do médio. Então, eu Jesus. acho que eles estão puxando muito aí na tua escola, hein? Eu tô achando mesmo essa questão meio tensa, assim, já apareceu ao quadrado aqui. Estranho. É, enfim, né? Pois é, né? Que coisa louca. Então tá bom, contanto que você tenha entendido que a vez A tem realmente um mais um e um aqui, bases iguais na multiplicação somam-se os expoentes, né? Maravilha. Uhum. Então tem muitas formas de pensar, né? Como eu estava te falando agora há pouco, uma conta de matemática sempre vai dar certo se você fizer os passos certos. Muito bem. Uhum. Vamos ver outra aqui. Deixa eu pegar outra aqui na conversa da tua mãe. A primeira folha foi: qual será o perímetro se A for 3 quartos? Ah, essa aqui eu acho que você sabe fazer. Vou pegar aqui. Veja, agora você tem a equação do perímetro, certo? Eu fiz aqui para Uhum. você.
A equação do perímetro é esta. Uhum. Então, ele está te perguntando qual que é o perímetro se o A for 3/4 e o B for 2,5. Uhum. Bem, então o que é para a gente fazer? No lugar do A, colocar 3/4 e no lugar do B, colocar 2,5, 2,5. E agora tem que resolver essa conta. Será que você Uhum. consegue resolver essa continha agora? Chegar no valor do P? Resolver Não, essas continhas? eu faço aqui, eu Então faço. passa aí e me diga quando chegar na resposta, tá? Uhum. Usou o telefone? Hum? Usou o telefone? Ah, não, eu vou usar ainda aqui. Eita, pera. Sem pressa. O importante é você conseguir fazer sozinha, tá bom? Uhum. Dá mais uma tentada aí, qualquer coisa eu te ajudo. Tá. Hum, hum, hum. Um, dois, dois, três. Nossa, mas depois dá a mesma coisa que fez. Uai, tá. Hum. Hum.
Assim, né? Nessa parte do começo. Calma. Você está pensando nisso aqui. É, Bem, tipo, não, é que eu até fiz, né? Só que, tipo, né? Ficou meio esquisito. que coisa. Bem, existem algumas formas de fazer essa conta. Eu já te mostrei hoje, né? Uma delas, por exemplo, é você fazer a conta da parte de cima. 8 Uhum, vezes 3, 24, certo? uhum, 24 dividido por 4, que dá 6, ok? uhum, Outra forma é você cortar. Vou cortar, vou cortar o 8. Eita, corte esse 8 com 4. Ah, mas o 8 é duas vezes o 4. É, justamente, vai ficar um 2 aqui. Então vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Tá vendo? uhum, Ah, entendeu a ideia, velho? uhum, Então, existem essas duas formas. Você faz aquela que for mais confortável para você, tá bom? uhum. A coisa é que essa conta vai dar 6. Tá. E agora a outra aqui. Quanto que é 2 vezes 2,5? O dobro de 2,5. Daí é 5. Exato. 6 mais 5 é 11, não é mesmo? Uhum. Fácil, né? Vai dizer. Então, o segredo Uhum. aqui da conta de É, fração. assim, nessa parte do começo, que eu tava pensando assim, porque acho que na prova eu transformei em decimal, né? E aí deu errado o Bem, número. dá para transformar em decimal, é uma outra forma. Só que eu acho que essa é a pior forma. É a forma É, mais porque longa, daí né? De se fica. fazer. Então, daí é muito complexo que fica assim a conta. Sim. Então, você vai tentar fazer de uma forma, vamos dizer assim, evite cálculos desnecessários, né? Tão gostosinho cortar aqui, né? 8 cortou com 4, sobrou 2, né? Certo? Ou, se quiser um pouco mais de trabalho, faz a multiplicação em cima. 8 vezes 3, 24. Depois divide por 4. Uhum. Muito bem. Vamos ver a última do dia. Vou pegar aqui. Qual será a área com esses valores? Essa que eu faço para finalizar. Uhum. Bem, Nossa, também. tá me Tá. ouvindo? Uhum. Tá bom, então, deixa eu pegar aqui. Cadê a conta que eu estava fazendo? A gente precisa pegar a expressão da área, né? Eu fiz a área aqui para você, deu isso. Então era um problema que se você não acertasse as primeiras, não acertaria as outras, né? Ah, sim. E tinha que saber equação, etc. Então vai ficar área igual a 4 vezes o azinho ao quadrado, e o Uhum. azinho é 5 oitavos. Uhum. 5 oitavos ao quadrado, mais duas vezes o azinho, que é 5 oitavos, vezes o bzinho, que é 1,25. Uhum. Bem, eu só vou fazer aqui, porque eu não sei o quão o professor está avançando em coisas de potência, mas eu vou te falar o seguinte: Uhum. quando você tem potência, você vai levar em cima e embaixo essa potência. Então vai ficar 5 ao quadrado, 8 ao quadrado. E aqui 2 vezes o 8 aqui quarta, né? Então vai ficar 5 quartos, porque 8 dividido por 2 é 4, né? Então, Uhum. eu só estou te mostrando isso. Numa outra aula você pode verificar isso melhor. Agora, quanto é 1,25, né? Se tu pensar em centavos, né? 25 centavos mais 25 centavos mais 25 centavos mais 25 centavos dá R$ 1, certo? Uhum. Então, pode ser entendido como 4 quartos, cada quarto de 25 centavos, mas eu tenho mais 25 centavos aqui, então quanto é que vai ficar? Um a mais. Um quarto Uhum. a mais. Né? Porque a gente Uhum. sabe que cada quarto é 25 centavos, certo? Então aqui tem Sim. R$ 1, aqui tem 25 centavos. É uma Uhum. forma assim rápida de pensar a coisa, né? R$ 1 tá aqui, 25 centavos tá aqui, que é R$ 1 dividido por 4, 25 centavos. Uhum. Isso vai dar 5 quartos.
Então vai ficar 5 quartos vezes 5 quartos, olha só, né? Que curioso. Hum. E daí, bem, o resto é com você, tá bom, moça? Eu gostei bastante da aula, você pega rápido as coisas e você não está tão mal assim. Só a hora da prova controlar a ansiedade, né? E o que eu vou te pedir para aula de segunda é que, se você tiver um tempo livre nesse fim de semana, tente fazer algumas contas e me enviar, tá? Ou melhor, enviar, não precisa enviar, mas marca bem as dúvidas para você me falar na aula, tá? Professor, consegui fazer essas aqui, não consegui nem começar, e assim vai, tá bom? Tá. Então tá bom, moça, a gente se fala na segunda. Tchau, tchau. Tá bom, tchau, obrigada. Valeu.